saudar o presidente Carlos Gianazzi, público presente, os funcionários desta casa, os integrantes da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Militar, e todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando em suas residências pela rede Alesp. Presidente Carlos Gianazzi, nós temos feito indicações para requerimento de informações para o governo, e esse governo, que já recebeu vários títulos aqui, né, o privatizador, o vendedor, mercador, Tarcinóquio, não sei se Vossa Excelência está sabendo disso, né? Foi a Polícia Penal que passou a chamar o governador de Tarcinóquio, porque ele se comprometeu até 15 de agosto a mandar um projeto para regulamentar a Polícia Penal e também resolver a questão salarial deles, e até hoje isso não aconteceu, né? Então, eles colocaram esse nome nele de Tarcinóquio. Eu até falei para eles que eu acho que não precisava disso, né? Para que chamar o governador de Tarcinóquio? Não é um absurdo, né? Mas estão chamando. Uma série de coisas, né, que o governo fala e não faz. Então, nós temos a promessa do Vale-Refeição, que era já para ter sido reajustado, era para ter tido uma isonomia entre os funcionários públicos, né? Então, você tem categorias com teto de 229 unidades fiscais e os demais com 156, né? E o ticket, o Vale-Refeição, continua R$ 12,00, e nós já comprovamos aqui que com R$ 12,00 não se compra nada, né? Mal um pão com salsicha. E agora foi editada uma portaria que tirou o direito dos policiais civis poder se deslocar nas empresas, né, de uma cidade para outra. Então, às vezes, você tem um policial que mora em uma cidade e trabalha em outra cidade, e eles tinham direito a essa gratuidade. E agora houve uma portaria suspendendo, e nós fizemos indicação ao governador para ele corrigir isso, né? Fizemos indicação, fizemos requerimento de informação, né? Então, aqui tem uma indicação de minha autoria, nos termos do artigo 133, inciso 2 e 159, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor governador do Estado que se digne a tomar as providências necessárias à remessa aqui, projeto de lei, mas não precisa, é um decreto, né? Ou edição de decreto com vista à concessão de gratuidade no serviço público de transporte coletivo intermunicipal, rodoviário, regular de passageiros, aos policiais civis, militares, penais e técnicos científicos do Estado de São Paulo, inclusive do Corpo de Bombeiros. Então, hoje, os policiais militares ainda têm esse direito, fardados, quando eles estiverem fardados, né? Se não estiverem fardados, não têm esse direito, mas os demais policiais, e a gente pega a Polícia Penal, que, às vezes, está trabalhando lá em um presídio muito distante de sua residência, né? Esses perderam o direito por essa portaria que foi publicado pela Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo. Então, mais uma vez, o governo deixa os policiais na mão, né, porque eles tinham esse direito a esse transporte, a essa gratuidade, né? Desde 24 de março de 2020, foi publicado o decreto 64884, os policiais civis e militares do Estado, inclusive do Corpo Bombeiro, eram isentos de tarifa relativa ao serviço público de transporte coletivo intermunicipal rodoviário regular de passageiros. Tal decreto foi publicado no auge da situação da Covid-19. Ocorre que, para a felicidade da população, com o avanço da vacinação e a redução do número de casos de contágio pelo vírus, a situação pandêmica no Estado reduziu drasticamente. Desse modo, não perdura a situação calamitosa. Em 28 de julho de 2023, publicou-se um comunicado externo ao DPL número 2, editado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP, desobrigando as empresas operadoras do Serviço Regular de Transporte Público de Passageiro Intermunicipal a cumprir este decreto 64884. Entretanto, tal medida não se mostra cabível, levando
grave prejuízo aos profissionais da segurança pública, né? Então, nós pedimos que o governador resolvesse isso, fizesse um decreto, editasse um decreto corrigindo essa injustiça que está se dando com os policiais civis, principalmente os policiais civis, os policiais penais, que muitas vezes precisam da gratuidade no transporte, porque o salário, presidente, o salário já é muito ruim, né? O salário não é bom, mesmo com os aumentos, que foram aumentos escalonados, que foram dados para os policiais, não resolveu o problema da polícia. A polícia ainda tem um dos piores salários do país, né? Então, o deslocamento, aquele direito àquela gratuidade no transporte intermunicipal, que ele vai de uma cidade para outra para poder trabalhar, é de suma importância. E o governo não pode ficar quieto, ele não pode ficar silente, né? Ele está vendo as coisas acontecer, ele está vendo aí que os seus secretários, os seus diretores de departamento vão fazendo, e ele fica quieto, omisso, porque eu já disse que é um governo omisso, né? Além de ser um governo, como já chamaram ele também, de forasteiros. Não sei se Vossa Excelência está sabendo que ele foi chamado de forasteiro também. Foi chamado, está sendo chamado no dia a dia de forasteiro, porque chegou aqui, assumiu o governo, ganhou o governo de São Paulo, mas a gente não sabe se ele tem projeto de político, né, de longo prazo, qual que é o projeto dele, né? É fato que ele chegou aqui e a única coisa que ele pensa, presidente Janazé, é vender, é um vendedor. É um mercador, é privatizar a Sabesp, é privatizar a CPTM, privatizar o metrô, ele só pensa nisso, ele só vê isso na frente dele. E as questões do funcionalismo, as questões do dia a dia que vai surgindo e que vários parlamentares vêm a essa tribuna e denuncia, e fala, mas mesmo assim ele se omite. Então, além de ser um forasteiro, é um forasteiro omisso. Muito obrigado, senhor presidente.